A obesidade já é considerada uma epidemia e pode trazer mais problemas para a sua saúde do que você imagina. Se você está com sobrepeso e precisa de uma motivação para emagrecer, nossos médicos vão agora te falar sobre os principais problemas que a obesidade pode trazer. Toda a evolução que nós tivemos intelectual nos últimos 10, 12, 15 mil anos, nós não tivemos na nossa fisiologia. Ou seja, o nosso organismo continua pensando exatamente igual ao que era o homem primitivo, o homem da caverna. Como é que o homem da caverna vivia? Ele era nômade, não porque ele gostava de andar, mas sim porque ele tinha que buscar o alimento para alimentar a tribo que ele vivia, o grupo dele, e a partir daí ele tinha que caminhar muito. Normalmente a caça, percebendo a presença de um grupo estranho, ela foge. Então o que ele fazia? Ia atrás dessa caça. Normalmente esse homem ele não tinha uma alimentação diária como nós temos hoje. Ele tinha uma alimentação às vezes de uma semana, às vezes de 3 dias. Gordura no homem das cavernas mantinha ele vivo. Por quê? Como ele não tinha alimentação, ele precisava de energia. Essa gordura era fabricada exatamente para manter essa pessoa viva. No nosso caso seria teoricamente a mesma coisa. Porém existe uma diferença. Nós não caçamos mais. Eu não tenho necessidade de lutar ou andar ou demorar uma semana para poder ter o meu alimento. O meu alimento está muito mais disponível hoje. Então, a utilização de gordura atualmente ficou prejudicada. Ela só está sendo acumulada e com isso nós acabamos engordando. Toda a tecnologia hoje está fazendo com que eu não precise mais me movimentar e nem para comer. Quer dizer, então a minha comida está disponível na quantidade que eu quiser, só que eu não tenho o mesmo tipo de gasto. Por isso que normalmente a gente precisa ter uma atividade física. Por quê? Porque eu tenho um sistema adaptado para andar. E de repente esse corpo começou a ficar sentado muito mais tempo. Bom, na cardiologia, que é o que a gente está falando agora, principalmente a gente sempre fala do risco cardiovascular, que é o risco de a pessoa ter um infarto ou angina, ou o risco de ter um AVC, que é o famoso derrame. Então é de conhecimento geral que a obesidade está associada a uma série de fatores de risco que são fatores de risco cardiovasculares, como a hipertensão arterial, já é de conhecimento. Quanto mais obeso, é muito mais prevalente a ocorrência de hipertensão arterial, a ocorrência de dislipidemias, que é o aumento do colesterol, do triglicérides, e também o aumento de diabetes, que é um fator de risco cardiovascular muito importante. A pessoa pode ter um familiar que tem diabetes, e isso vai aumentar o risco dessa pessoa ter, mas ela vai desenvolver a diabetes principalmente quando ela tiver um ganho de peso maior. Então, assim, existe uma relação bem clara entre quanto maior o peso, maior o risco dessa pessoa desenvolver diabetes. A obesidade tem importante implicação na área de urologia, porque tem associação com câncer, associação com disfunção erétil, associação com incontinência urinária, associação com cálculo renal, associação com hiperplasia prostática benigna e associação com infertilidade. Ele tem uma tríade do paciente obeso, que é a pedra na vesícula, que é a colelitíase, a hérnia de hiato, doença de refluxo, e a terceira que seria a doença diverticular, que é a divertículos do intestino. A obesidade ela pode diminuir a eficácia e segurança de alguns anticoncepcionais hormonais, então tem que tomar cuidado. Não sabe ao certo qual que é a causa disso, mas estima-se que o obeso ele elimina pela via excretora mais cálcio, oxalato e ácido úrico, que são eletrólitos que são responsáveis pela formação do cálculo. Além disso, também os pacientes acima do peso também têm chances maiores de ter outras doenças associadas ao aumento da pressão abdominal. Então, como ele é obeso, a gordura faz pressão na barriga e aumenta a chance de desenvolver todos os tipos de hérnia. Então, desde as hérnias incisionais, como eu falei, até as outras hérnias, inguinais, umbilicais e também a hérnia de hiato. Durante a gravidez, a mulher obesa ela tem uma maior chance de ter diabetes gestacional, doença hipertensiva da gravidez e um parto complicado. Estima-se que o paciente obeso tem 2 vezes mais chance de ter impotência, que é a disfunção erétil, que o paciente não obeso. Ninguém sabe ao certo a causa disso, mas provavelmente está associada com diminuição dos hormônios masculinos, que chama testosterona, diminuição da autoestima e também tem relação com a ansiedade. Tem uma parcela dos pacientes obesos que tem que a ansiedade é bastante importante. Esses 3 fatores estão relacionados com a ereção. As mulheres com sobrepeso, obesas, elas têm mais disfunções ovulatórias, além de uma taxa de infertilidade maior, e quando vão para a reprodução assistida, elas têm uma taxa de insucesso maior também. Pacientes obesos
tem maior chance de ter uma pior qualidade do espermatozoide, que é avaliada através do quê? Concentração do espermatozoide, motilidade desse espermatozoide, qualidade, morfologia do espermatozoide. Então, os pacientes obesos têm maior risco de ter pior qualidade do espermatozoide. Isso se traduz numa maior dificuldade para engravidar. É importante lembrar que as mulheres obesas elas têm um maior risco de um aborto precoce, perdas fetais mais tardias e natimortos também. Qualquer paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, por ele estar acima do peso, aumenta a chance de complicações. Complicações desde, se for uma cirurgia intestinal, por exemplo, de complicações de anastomose, que é a costura do intestino, até complicações do próprio corte, da ferida mesmo. Então, tem uma chance maior de evoluir com hernia incisional, tem uma chance maior de ter infecção da parede, né, infecção da ferida. Durante a amamentação, as mulheres obesas elas também têm alguns problemas, têm mais dificuldade, porque elas têm um retardo na lactogênese e elas também param de produzir leite mais precocemente. Os pacientes obesos têm mais frequentemente os sintomas causados pelo crescimento benigno da próstata, que é jato urinário fraco, intervalo miccional reduzido, então vai mais vezes ao banheiro, acorda mais vezes à noite do que o paciente não obeso. Então, todo paciente operado que está acima do peso tem uma chance maior de ter eventos cardiovasculares, então infarto, e tem chances maiores também de ter eventos tromboembólicos, então embolia pulmonar. Os filhos das mulheres obesas eles têm uma maior chance de ter malformações, de serem prematuros, de serem macrossômicos, que são fetos grandes para a idade gestacional, e também quando nascem eles têm uma maior chance de ter algumas complicações. Câncer de rim também tem importante associação com a obesidade. Estima-se que em torno de 40% dos cânceres de rim nos Estados Unidos tem alguma relação com a obesidade. Tem outros estudos que mostram que quanto maior o peso do paciente, maior o risco dele ter o câncer. A obesidade na infância ela está associada a uma puberdade mais precoce, uma menarca, que é a primeira menstruação da mulher, também mais precoce. Na adolescência ela está relacionada à irregularidade menstrual e à síndrome dos ovários policísticos. As mulheres obesas elas tendem também a ter uma menopausa um pouco mais tardia e principalmente tem que tomar cuidado porque aumenta o risco de alguns cânceres, tipo câncer de mama e câncer de endométrio em especial. Além disso, tem algumas doenças que estão especificamente ligadas com a obesidade. Por exemplo, a colelitise, que é a pedra na vesícula, é uma cirurgia que é muito mais comum em pacientes que estão acima do peso. Hoje se sabe que a gordura visceral, que é aquela que se localiza no abdômen, é a mais relacionada por produção de algumas substâncias que podem aumentar o risco de infarto, derrame e outros distúrbios vasculares. A gente percebe principalmente a associação com diabetes com aquele aumento de gordura visceral, que é aquela gordura na região abdominal, né? Aquelas pessoas que têm uma gordura mais localizada no abdômen, que têm a cintura aumentada, elas têm um fator de risco ainda maior para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. É essa gordura, principalmente, que leva ao desenvolvimento de quadros de diabetes. Mas agora, mais recentemente, se sabe também que a obesidade isoladamente também é um fator de risco, depois de vários estudos mais recentes. Então, hoje em dia não vale mais aquela desculpa de que eu sou gordinho, mas eu tenho o colesterol bom, a pressão é normal, então eu estou protegido. Não é bem assim. Você também tem um fator de risco, principalmente derrame, que é uma coisa que aflige bastante as pessoas. O risco é bem aumentado, principalmente nos obesos. Como tratar a obesidade? Com todos os problemas que ela pode provocar, a perda de peso é muito mais do que uma questão estética. Você tem uma caixa óssea fechando o teu cérebro e os órgãos do sentido, uma coluna vazada, ou seja, desce no meio dela o prolongamento do seu cérebro, ela seria a conexão entre o cérebro e os seus órgãos. Aí depois eu tenho o tórax. O que eu tenho dentro do tórax? Eu tenho o coração, pulmão e o fígado. Então, aonde eu tenho o órgão que eu não vivo sem, eu tenho o osso em cima. Aí eu tenho a parte do abdômen, tenho estômago, pâncreas, tenho baço, tenho rins, tenho intestino, bexiga, útero e ovário na mulher, sem proteção óssea nenhuma. Eu posso viver sem intestino? Posso. Vai me dar um trabalho terrível? Vai. Eu vivo sem rim? Vim. Eu vou ter que fazer hemodiálise? Vai. Mas você vive. Eu vivo sem estômago? Fácil. Está até na moda agora, as pessoas estão tirando o estômago fora. Quer dizer, eu preciso proteger esses órgãos. Para quê? Trauma.
Então, quem faz esse papel? A gordura. E aí vem um problema, na hora que você começa a emagrecer, tá? Qual é o caminho do teu emagrecimento? Rosto, peito, pé, mão, braço, por último, abdômen. Por quê? Ela está protegendo, ela não está servindo como reserva. Só que antes de chegar no por último, a pessoa já desistiu, porque ela passou um sacrifício terrível, fez um monte de coisa e a roupa está do mesmo jeito, ela não mudou absolutamente nada. Identificado um paciente obeso, por exemplo, com disfunção erétil, não basta tratar só a disfunção erétil. Porque se está tratando só a disfunção erétil, você está tratando a consequência de um problema. Você não está tratando a causa dele é a obesidade. Por isso, você tem que tratar. Você pode dar o Viagra para ele ou qualquer outra coisa, mas você tem que lembrar que ele tem a obesidade, que essa é a causa do problema dele. Então, o tratamento da obesidade basicamente é um tratamento clínico, né? Tratamento feito à base de regime, algumas vezes medicação, exercício físico e orientado por um acompanhamento médico, tanto por clínico geral quanto pelo endocrinologista. A indicação do remédio para emagrecer é nos casos de obesidade, que a gente classifica então como quando tem um índice de massa corpórea, um IMC, acima de 30, e é necessário também que já tenha sido tentado um tratamento com dieta e atividade física, e se essa pessoa não respondeu ao tratamento da parte alimentar com exercício, aí sim é possível usar a medicação. O remédio para emagrecer, bom, o principal, no caso a sibutramina, né, ela age no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, né, melhorando a saciedade, né, ele é considerado um sacietógeno. O que é isso? Então, quando você se alimenta, você sente menos fome, você já fica satisfeito antes. E essa sensação de saciedade dura mais tempo. Então, tomando a medicação, você consegue se alimentar com tamanhos de refeições menores e isso acaba durando mais tempo e você busca menos alimento, ou seja, atuando mais na fome mesmo. Já o Orlistat, ela não atua no sistema nervoso, ela atua no intestino. Como é que ele atua? Ele reduz a absorção de gordura. Então, aquela gordura que você come é absorvido menos, né? Então, a ação dele é mais no intestino e ela não tem ação na parte do sistema nervoso. Perder peso ajuda bastante em todas as fases, então para aquelas mulheres que querem engravidar, elas vão ter mais facilidade para engravidar, além de ter uma gravidez mais saudável. Depois, perdendo peso, você diminui os sintomas de incontinência urinária, dos prolapsos genitais, além de diminuir o risco de câncer, né? E tratando a obesidade, melhora a ereção. Isso é um fator bastante importante no tratamento para o urologista e para o paciente que está vendo esse programa. Então, a gordura, basicamente, ela se forma a partir de um carboidrato, tá? Bom, para eu mobilizar essa gordura, ela não anda sozinha, porque ela é um elemento de reserva. A reserva não foi feita para andar, a reserva foi feita para ficar guardado. E o nosso organismo entende isso da mesma forma que conta corrente de banco. Não é para mexer, tá? Bom, precisei muito. Quando eu preciso muito? Quando eu não tenho combustível principal. Eu estou me movimentando durante o dia, lembra? Meu organismo está gastando energia e eu não tenho uma reposição de glicose suficiente, mas eu tenho que manter um nível de glicose mínimo no meu sangue para eu poder continuar gerando energia para os órgãos que eu preciso mais. Quem? Coração, pulmão e o cérebro. E aí eu mobilizo proteínas, basicamente um aminoácido chamado L-carnitina, que vai reagir com essa gordura e vai transportar para o fígado. E no fígado eu consigo transformar essa gordura em energia. E uma boa parte dessa gordura não vai ser utilizada, mas ela está circulando, então ela vai ser filtrada pelo rim e vai sair pela urina. Então, quanto mais eu fizer você urinar, eu vou conseguir eliminar essa gordura mais rápido. Por quê? Porque se eu deixar ela no seu sangue, o destino final dela é voltar de onde ela saiu, porque ela é reserva. Eu não jogo fora a reserva. Então eu tenho que ir contra o teu sistema. Assim, mobilizei gordura, então vamos pôr para fora rápido, para não dar tempo de utilizar. Você entendeu? Então com isso eu consigo jogar fora mais rápido essa gordura que está circulante. É essa a ideia. O tratamento da obesidade com dietas, ele melhora o risco a presença de cálculo no caso de cálculos formados por ácido úrico. A litotripsia tem uma taxa de sucesso, a litotripsia que é aquelas ondas de choque para quebrar o cálculo, tem uma taxa de sucesso muito inferior no obeso do que do paciente que não é obeso. No caso do obeso, ele deve ser, na maior parte das vezes, a indicação é tratamento cirúrgico.
Como é que deve ser a cirurgia no paciente obeso? Então, de uma maneira geral, existem cirurgias convencionais, que são a cirurgia aberta, com corte, e a cirurgia minimamente invasiva. De uma maneira geral, a cirurgia aberta com corte tem maior taxa de complicação, de sangramento, tempo de internação, de dor no pós-operatório, do que as cirurgias minimamente invasivas, que são quais? Laparoscopia e cirurgia robótica. Essa diferença é especialmente importante nos pacientes obesos, em que a taxa de complicação pela obesidade é maior. Então, frente a um paciente obeso, o urologista deve sempre considerar a possibilidade de fazer um tratamento minimamente invasivo, para diminuir as taxas de complicação, cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica. O uso da medicação, como ela causa uma diminuição do apetite, durante o tempo em que a pessoa usa a medicação, ela vai ter um bom efeito e vai conseguir emagrecer, né, e de repente conseguir comer menos. Se ela faz uma interrupção abrupta dessa medicação, com pouco tempo de repente, ou sem um acompanhamento adequado, ela vai voltar à fome novamente e ela ganha peso de novo. Então o que é importante na verdade? Que a parte da educação alimentar e do exercício físico esteja bem fortalecida. Durante o uso da medicação, se a pessoa fizer um acompanhamento da parte alimentar com o nutricionista, fazer uma atividade física e começar a criar esses hábitos e modificar o comportamento, mesmo depois ela suspendendo a medicação, ela vai conseguir manter o peso. Os remédios disponíveis agora, que a gente tem então, a sibutramina e o Orlistat, não causam dependência. Não há indicação de que eles causam alguma dependência ou que de repente a pessoa não consegue ficar sem, vai ter sintoma de abstinência. Isso não ocorre. Isso acontecia com remédios antigos, né? Com derivados da anfetamina, que tinham até esse potencial de dependência. Agora, as medicações atuais que a gente tem, não tem risco de dependência, não. Em alguns casos, que o tratamento clínico tem uma taxa de sucesso pior, aí seria indicada a cirurgia. Quais são esses casos? Tem alguns trabalhos do início da década de 50 que mostram que os pacientes com índice de massa corpórea, que é o IMC, acima de 40, têm um resultado ruim com o tratamento clínico. Se esse valor for maior do que 40, esses pacientes têm uma chance muito pequena de ter um sucesso com o tratamento clínico, então nesses casos poderia ser indicada a cirurgia. O remédio para emagrecer, o grande perigo dele é quando ele é utilizado de forma não adequada. Então, é preciso uma avaliação do paciente. Se ele de repente tiver uma doença cardíaca, tiver uma hipertensão, diabetes, é preciso tomar muito cuidado se essa pessoa pode usar essa medicação ou não. Um outro problema é se tem alguma doença psiquiátrica ou se usa outras medicações que atuam no sistema nervoso. Pode haver interação com o remédio. Então é preciso uma avaliação médica cuidadosa para saber se essa pessoa pode tomar. Se ela puder, os riscos não são grandes, né? O que mais aflige os cardiologistas é o uso de estimulantes, que recentemente foram proibidos aí pela Anvisa, sabiamente, é o que a gente acredita, porque o uso de estimulantes é frequentemente associado à ocorrência de arritmias cardíacas. Então é muito frequente, não só arritmias propriamente ditas, como também as sensações de palpitação, coração acelerado, que o uso indiscriminado de estimulantes, que são os moderadores de apetite no geral, podem ocasionar. Então é bastante frequente, a gente vê muito no consultório, pacientes se referindo a palpitações, arritmias, mesmo arritmias não tão malignas, mas que também incomodam e às vezes necessitam de tratamento, sem contar os diversos distúrbios psicológicos que isso pode gerar. O laxante e o diurético, eles causam uma falsa sensação de que é uma perda de peso. Na realidade, o que há é uma perda de água. Ocorre uma desidratação, né? Então, o laxante ou o diurético, você urina mais ou evacua mais, você perde líquido e quando você vai pesar, você acaba tendo um peso menor. Isso é muito perigoso, não é saudável, você acaba tendo problemas de falta de sódio, de potássio, que podem causar problemas até cardíacos se você usa uma medicação dessa sem tomar cuidado. Na busca pelo emagrecimento, muitas pessoas acabam caindo na armadilha das dietas milagrosas. Mas cuidado, essas dietas podem ser ineficazes e o pior, são muito perigosas para a sua saúde. Essa história de comer 3 horas, qual foi o objetivo dela? A partir do momento que eu como 3 horas, eu vou ter menos fome. Durante o dia, isso até é uma verdade, pode até acontecer, tá? Mas não necessariamente à noite. Já fiz experiência, eu acredito que todos aqui já passaram por uma situação dessa. Não comer absolutamente nada durante o dia e chegar à noite, comer muito. Qual é a desculpa que se dá? Não comi nada, então eu tenho muito mais fome à noite. Aí vamos fazer o contrário. Vamos comer o dia inteiro. Você vai ficar sem fome à noite? Não. A tua fome vai ser
a mesma, ou seja, essa fome, ela independe da alimentação. Por quê? Porque essa fome é cerebral. As dietas da moda, elas acabam tendo sucesso porque elas têm o resultado a curto prazo. Mas a longo prazo elas não se mantêm, elas não se sustentam porque é um estilo de vida ou até uma dieta extremamente radical, que você não consegue manter isso ou levar isso para o resto da sua vida. O importante e o que mantém o tratamento da obesidade é a mudança do hábito de vida. Quando você faz uma dieta com uma restrição calórica muito grande, né, com baixíssimas calorias, e aí essa pessoa perde, às vezes, 4, 5 quilos por semana, chega a perder 16 quilos no mês, que é uma perda de peso muito rápida, né? As consequências principais são dessa parte nutricional, então assim, essa pessoa pode ficar mais fraca, né? Tem o risco de ter desmaio por causa da fraqueza que acontece decorrente da perda desses nutrientes, né? Então essa baixa quantidade de caloria, a pessoa pode desidratar, chegar a ponto de ter uma síncope, uma queda por conta disso. Agora o maior problema mesmo dessas dietas absurdas, né, de restrição calórica muito grande e de perda de peso rápido, é para o próprio tratamento da perda de peso. É muito comum essa paciente ganhar peso novamente depois. Então por quê? O que acontece? O nosso organismo, ele tende a se acostumar com o tempo, de acordo com a perda de peso que acontece. Se você perde peso muito rápido, não dá tempo do nosso organismo se adaptar àquele peso novo. Se você for ver, o que seria um emagrecimento saudável seria em torno de 1 quilo, no máximo 2 quilos por semana. Acima disso, você já está falando de um emagrecimento muito grande, em que você está perdendo não só as células gordurosas, os adipócitos, aquele tecido subcutâneo, aquela gordura visceral, mas também está perdendo tecido muscular. A gente sabe que a massa muscular ela é importante para justamente manter esse metabolismo, o gasto calórico. Então você perdendo a massa muscular, você também vai ter uma queda do metabolismo, vai ter mais dificuldade de manter o peso. Perdendo o tecido muscular, você está diminuindo o seu metabolismo basal. Diminuindo o seu metabolismo basal, você está gastando menos energia ao longo do dia. Então, com o tempo, você vai passar a emagrecer menos. Se essa perda de peso é muito rápida, a chance de você vir a ganhar peso depois ela é maior. O que acontece? Quando a gente perde peso, o nosso gasto de energia, né, o gasto calórico nosso, também diminui junto com o peso. Ou seja, fica mais difícil de você manter aquele peso. Quanto mais rápido você faz isso, maior é esse impacto nessa diminuição do gasto de energia. E aí, qualquer alimentação a mais que você faça, você ganha peso novamente. Uma desculpa que se dá é assim, olha, você não come, então você também não gasta. Eu até concordaria se você ficasse exatamente na mesma posição o dia inteiro sem fazer nada, nem pensar, nem falar, nem respirar. Que a partir do momento que você falou, você já gastou energia, a partir do momento que você levantou, você já gastou energia, você subiu uma escada, você gastou energia, independente de você ter se alimentado ou não. Porque se fosse assim, ninguém emagreceria. E aí vem aquela história, então você não gastou, então você precisa comer mais para gastar mais. Também não é uma verdade, porque se fosse isso não existiria gordo no mundo. Era só comer bastante, que o seu organismo funcionaria muito melhor e você não acumularia gordura. Outras coisas, que o músculo estando mais fraco, você predispõe a lesões articulares, tendíneas ou até musculares, predispõe a dor. Então, fazer uso dessas dietas milagrosas vai ter resultado para a festa do fim de semana, ou para a festa daqui 2 semanas, para o casamento. Mas a longo prazo não é saudável e não vai te trazer benefícios. Então o que é o melhor? Você perder peso lentamente, gradualmente, 2, 3 quilos por mês, às vezes 4, 5, né, no máximo aí, para deixar o seu organismo ir se adaptando a uma dieta nova, né? Então a grande dificuldade é de você conseguir manter o peso depois que faz esse tipo de dieta, que a gente vê que não ajuda mesmo. Reeducação alimentar é um nome muito bonito, mas o que significa reeducação alimentar de verdade? É você fornecer para o seu organismo o alimento que ele precisa naquele momento. Então, se eu preciso de carboidrato durante o dia, é carboidrato que eu tenho que comer. Se eu não preciso do carboidrato à noite, eu não devo comer carboidrato à noite, ponto. É assim que isso é você favorecer o seu organismo. Não é simplesmente encher você de refeição. Como te disse, nós estamos comendo muito mais do que os nossos antepassados comiam. Tá? E eles sobreviviam. Então por que de repente hoje eu não sobrevivo tão bem assim? O meu gasto aumentou? De jeito nenhum, pelo contrário, meu gasto diminuiu. Então não tem motivo para eu estar fazendo tantas refeições durante o dia, entendeu?